Bem, eu vou aqui apresentar a professora Camarosano. A professora Camarosano é professora de cardiologia pela Universidade Federal do Paraná, é doutora e mestre em cardiologia pela UFRJ e atualmente é responsável pelo ProLab Cardiologia e pelo Instituto Saber Aprender Digital de cursos em ecocardiografia, onde eu tive o prazer de participar de diversos cursos com ela. É um prazer tê-la aqui nesse simpósio, professora Camarosano. Vamos aguardar somente mais uns 2 minutinhos para iniciarmos. Nós temos 108 participantes. Obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês também. Então, eu gostaria também de agradecer o convite do Dr. Rodrigo Lima e a organização do Dr. Rodrigo e do Dr. Ronaldo. E acredito que realmente vai ser um evento bem interessante. É um simpósio intensivo em STREM, então acho que quem estiver assistindo vai ter um aproveitamento muito bom durante o dia de hoje. Ótimo. Então, agradeço a presença de todos neste sábado. Espero que tenham um ótimo aproveitamento do dia. Acredito que terão. E agradeço o convite por estar fazendo a minha apresentação de modo EMA e STREM tissular pelo Speckle Tracking. Eu não possuo conflito de interesse e gostaria de iniciar falando os princípios do STREM, que é o que a gente precisa começar falando. Então, vou dar uma introdução a essa sequência de apresentações que sucedem. E o princípio do STREM fala sobre a mecânica cardíaca, né? Então, dentro disso, a gente tem que trabalhar a questão da função ventricular. Qual a importância da função ventricular? A função ventricular é um parâmetro fundamental, como todos vocês sabem, que deve ser fornecido em todo o ecocardiograma, porque determina diagnóstico, abordagem terapêutica e prognóstico. E quando nós começamos a falar da função ventricular, algumas décadas atrás, nós tivemos um novo conhecimento de como que é o comportamento das fibras musculares no coração, através da informação da banda helicoidal do Dr. Torrent Wasp. Então, a partir desta informação, nós mudamos o conceito de como lidar com a função ventricular e qual era a orientação das fibras cardíacas. A partir do momento que nós soubemos que a fibra cardíaca, ela torce sobre ela mesma, e eu tenho um segmento direito e o esquerdo, que são segmentos que fazem parte da base do coração, e o segmento ascendente e descendente, que são segmentos que ficam na região médio-apical do coração. E essa fibra, ela é helicoidal, fazendo um entorse. Aqui eu acho que essa distribuição das fibras miocárdicas fica melhor visível. Eu parto essas fibras para uma inserção na artéria pulmonar, o segmento direito parte para o ventrículo direito, depois eu vou para o segmento esquerdo, a partir dali as fibras descendentes, tá, que perfazem a fase principalmente da ejeção ventricular, e na ponta do coração eu vou ter fibras ascendentes e descendentes, fazendo um movimento de perpendicular, e eu subo com as fibras ascendentes, que fazem mais parte da fase do relaxamento. E quando a gente transpõe isso para o ecocardiograma, a gente percebe que o endocárdio, ele tem predomínio dessas fibras descendentes, que é o que mais se responde pelo encurtamento sistólico. E aí eu tenho o endocárdio com as fibras longitudinais descendentes. E o epicárdio, ele corresponde às fibras predominantemente circunferenciais e são ascendentes. Aí eu ainda tenho o segmento direito e esquerdo, que falaremos provavelmente nas aulas sequenciais, que falarão das múltiplas camadas do coração. Quando eu vejo uma macroscopia, a gente percebe nítida diferença entre as fibras longitudinais e as fibras na microscopia e as fibras circunferenciais. Bom, essas orientações podem ser melhor explicadas aqui. Então, o encurtamento longitudinal no endocárdio trabalha mais com as fibras descendentes. Eu tenho as fibras oblíquas circunferenciais, que ficam mais no epicárdio, são ascendentes. E eu ainda tenho o mesocárdio, onde eu trabalho com as fibras radiais.
transpondo novamente para o ecocardiograma. Então, se eu tiver num corte apical 4 câmaras, eu estou avaliando predominantemente as fibras endocárdicas, que correspondem a cerca de 80% do espessamento sistólico, e são as fibras longitudinais, por isso acaba sendo a mais avaliada e reprodutível na prática clínica. Se eu tiver num corte transverso, eu vou avaliar as fibras circunferenciais, que estão em torno do coração, e as fibras radiais, que correspondem ao espessamento sistólico. Então, como que fica essa sequência da função ventricular no evento eletromecânico? Conforme alguns autores que são significativos na nossa comunidade científica, nós sabemos que a disposição longitudinal e transversal das fibras miocárdicas não são geometrias isoladas dentro do ventrículo esquerdo, mas sim subcomponentes de um ordenado arranjo helicoidal. E a sequência da ativação elétrica, ela ocasiona o evento mecânico na direção do ápex para a ponta. Então, eu tenho ativação, como vocês podem ver, parte do nódo sinoatrial, nódo AV, e eu vou percorrer aqui o septo e vou estimular a ponta, e a contração sistólica parte da ponta para a base. Então, e aqui neste movimento, nós conseguimos perceber o segmento direito, segmento esquerdo e as fibras descendentes fazendo um entorse, torcendo o coração, como se fosse eu estivesse torcendo uma toalha, e com isso eu tenho uma ejeção muito mais efetiva do volume sanguíneo. E mais adiante vocês também vão ouvir falar do twist, que é quando eu tenho uma contração que faz parte desse entorse, né? O twist é a torção, que permite uma ejeção mais efetiva, onde eu tenho uma contração horária da base e anti-horária do ápex, trabalhando a questão do twist. E não entrarei nesse assunto pelo tempo, e que vocês terão essa abordagem em aulas sequenciais. Bem, então por que nós vamos analisar a função miocárdica pelo strain? Porque a fração de ejeção convencional, pelo modo M, onde envolve a técnica de Teichholz e cubo, ou pelo modo linear, bidimensional, ou pelo Simpson, ela não avalia o encurtamento longitudinal e o comportamento das diferentes fibras miocárdicas conhecidas na atualidade. A fração de ejeção avalia predominantemente os volumes e o quanto o volume esquerdo é capaz de ejetar em cada batimento cardíaco, que leva em conta principalmente as condições da pré-carga ventricular. Pela fração de ejeção, nós não identificamos alterações precoces da contratilidade. E a fração de ejeção é um método subjetivo com baixa resolução temporal e muito dependente também da qualidade de imagem. O strain é mais sensível, mais acurado, com alta resolução espacial e temporal, até porque trabalha com frame rate mais alto. Então, o que é o strain? O conceito de strain foi descrito na década de 70 e foi definido como a deformação da fibra miocárdica que ocorre após a aplicação de uma força. Strain, então, reflete a deformação do miocárdio durante o ciclo cardíaco em relação ao seu comprimento inicial e traduz um gradiente de movimento. O strain rate é a taxa ou velocidade desta deformação. Então, o quanto que aquele segmento, aquele pedaço de segmento se movimentou durante a sístole. Então, aqui, como que eu poderia calcular o strain? Então, a fórmula do strain é o comprimento final menos o comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial, multiplicado por 100, porque é uma função percentual. Então, quando eu penso em contração, eu penso em encurtamento sistólico. E o strain é negativo. Eu vou me focar também predominantemente no strain longitudinal. Vocês terão informações do strain radial e circunferencial em aulas sequenciais, mas o strain longitudinal, por ser o mais aplicado, mais reprodutivo, é o que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Então, eu tenho, durante a contração e o encurtamento, seria o encurtamento, um strain negativo. Por que isso? Na sístole, eu vou estar com o comprimento final da fibra. Vamos dizer, ela encurtou, então vamos dizer que ela ficou em 7 micrômetros. Na diástole, ela partiu de 10. Então, o comprimento final, 7 menos 10, dividido por 10, vezes 100, eu vou ter um encurtamento de menos 30%. Se eu estiver falando de relaxamento ventricular, eu estou falando de alongamento da fibra. Então, eu vou ter um strain positivo. Então, vamos considerar que eu parti da diástole, né? Então, era 12, tá? Menos 10, que foi quanto a fibra encurtou, dividido por 10,
então eu vou ter multiplicado por 100, um encurtamento de 20%. Então, a contração, ela sempre traduz um encurtamento negativo no strain longitudinal. Qual o modo de strain que nós utilizamos? Embora nós temos a técnica do modo M e de Doppler no strain, e elas forneçam acurada resolução temporal e espacial, elas têm muitas limitações. O primeiro porque analisa uma única dimensão e o segundo por sofrer muita interferência de angulação e artefatos. Então, na prática médica, o que nós utilizamos atualmente é o strain feito pela técnica do speckle tracking. Tá? Então, aqui seriam os speckles, aqui um para-external longitudinal, um pedaço dele, e os speckles que a gente pode ver na escala de cinza ou em tons coloridos, codificado por cores. Então, o que é o speckle tracking? Speckles são pequenos grupos de pixels que são criados pela interação do ultrassom com o próprio miocárdio e que se move durante a sístole e diástole, permitindo a análise de velocidade e distância nos movimentos desses pontos. Esses speckles podem ser tratados de forma como se fossem marcas acústicas, blocos, tá? Ou vetores. E eu vou ver o comportamento deles, o movimento deles durante a sístole, até o final da sístole. Então, quando eu pego um bloquinho deles, uma marca digital, como se fosse uma impressão digital, vou avaliá-lo frame a frame até o final da sístole para ver o seu deslocamento. E a partir daí eu posso ter a plotagem de gráficos em curvas que me permite uma análise mais adequada e detalhada. E os tipos de strain, ou métodos de strain que nós trabalhamos predominantemente, é o block matching, que é a técnica mais usada, onde você acompanha o bloco de pixels de interesse e pode ser aplicada a tecnologia tanto bidimensional quanto tridimensional. E temos o optical flow, que trabalha com vetores e também tem sido aplicado à ecocardiografia, porém ele tem sido menos utilizado. Aqui eu tenho a técnica de block matching, então acompanha-se aquele bloquinho de pixels durante o seu movimento na sístole, e eu posso avaliá-lo de forma bidimensional, curva ou colorido. E o optical flow, que aí eu tenho uma análise mais difícil de ver esses vetores durante seu movimento sistólico e diastólico, mas a plotagem em gráficos com curvas fica mais adequada. Também será detalhada essas informações de block matching e optical flow em aulas sequenciais. Então, como que eu vou visualizar o strain e o strain rate? Eu posso visualizá-lo pelo modo bidimensional, eu posso avaliá-lo pelo modo M colorido, ou posso avaliá-lo de forma em curvas. Então, aqui, quando eu tenho o fechamento da válvula aórtica, eu tenho o pico da sístole, que é onde eu tenho o meu maior interesse de análise, mas eu vejo toda a curva. O strain longitudinal é um strain negativo. Por quê? Porque a fibra sofre um encurtamento no seu eixo longitudinal durante a sístole. Tá? A base se aproxima da ponta. No que a base se aproxima da ponta, eu tenho um encurtamento. Então, eu tenho um strain negativo, que é o longitudinal. O circunferencial também me oferece curvas negativas e percentuais negativos. Por quê? Porque a circunferência do coração durante a sístole também diminui um pouco. E o strain radial que é plotado de forma positiva e dá um percentual positivo, porque eu tenho espessamento endocárdico. E como ele vai para o centro da cavidade avaliando o espessamento endocárdico, ele me dá um dado positivo, porque a espessura da fibra no final da sístole é maior. E o strain, ele fica bem visualizado no modo bidimensional e nas curvas. Ele é um pouco menos adequado na visualização do modo M colorido, que é como se eu estirasse a fibra miocárdica avaliando-a na sístole e na diástole, mas ele não fica tão didático. Já o strain rate, ele nas curvas, ele fica um pouco mais confuso, ele não é fácil de ser avaliado, porém, no modo M colorido, ele fica mais simples, aonde o amarelo traduz a contração, o azul, relaxamento, e o verde, a ausência de deformidade miocárdica. Então, o strain rate no modo M colorido fica melhor. E uma outra forma de eu fazer essa análise do strain é eu avaliando no bullseye. Então, eu tenho todos os segmentos com um valor percentual, tá? O valor de encurtamento, e eu vou ver aqui um bullseye todo vermelho. Quanto mais vermelho, melhor a contração. Quanto maior a intensidade do vermelho, uma contração mais efetiva. E à medida que eu vou passando para o rosa,
e diminuindo esse tom de rosa e indo para o azul, traduz uma contração menos efetiva e até uma distensão da fibra miocárdica. Então, aqui eu tenho um strain totalmente normal e aqui com partes e segmentos alterados na parede lateral e posterior. Então, o Bullseye me permite avaliar as paredes e os seus respectivos segmentos em valores de encurtamento específico. Além disso, eu posso ter cada segmento de uma cor e eu tenho valores de corte para cada segmento, tanto no plano longitudinal quanto no plano circunferencial e radial. Porém, esses valores de corte ainda não são tão precisos. O valor médio que a gente trabalha, ele tem sido um pouco mais validado do que detalhamento desses valores segmentares. Então, em média, nós trabalhamos com strain longitudinal global, dependendo da tecnologia e da máquina que utilizamos, entre menos 18% e menos 20%. O strain circunferencial, menos 22%, menos 23%. E o strain radial, que é positivo, em torno de mais 33%, mais 35%. Como que poderíamos, então, interpretar os dados dentro da normalidade? Aqui um padrão normal. Eu vou ter as curvas todas bem negativas e todas no mesmo momento, né? Todas sincrônicas no mesmo momento. Então, aqui um strain longitudinal de menos 24% aproximadamente. Então, ótimo. E aqui, uma cardiomiopatia dilatada. As curvas, elas ficam menos negativas, eu tenho encurtamento bem menor, tá? E às vezes nem todas no mesmo momento. Então, aqui está em torno de menos 8,5%. Aqui, alguns padrões alterados de strain. Então, eu tenho no mapa de cor, eu já tenho uma densidade de rosa, mais rosada na sístole, eu não tenho nada numa densidade de vermelho, traduzindo uma contração melhor, e a curva, ela está pouco acentuada no negativo e está tendendo até a positivo. Então, mostrando aqui um strain em torno de menos 5%, né, nesse strain longitudinal. Aqui eu tenho, na análise bidimensional, era uma discinesia de ponta, tá? E no strain eu vejo uma certa assincronia, tanto de relaxamento, de contração, quanto indo para o relaxamento. No mapa de cores também vejo as cores todas misturadas, o azul com o rosa e o vermelho. E na curva, eu não posso dizer, não posso falar de cinesia, mas eu vejo uma análise mais tendendo a uma positivação nessa curva. E aqui eu tenho uma assincronia, tá, entre a parede lateral e a parede septal. Então, as curvas, elas são todas assincrônicas, um assincronismo de contração. Isso nas análises do strain. E na análise do strain rate, aqui um strain rate normal, entre abertura e fechamento da válvula aórtica, onde eu tenho o período de ejeção, eu tenho amarelo, depois eu tenho o azul, e o verde, ausência de deformidade, o azul, relaxamento. E aqui eu tenho, passando o fechamento da válvula aórtica, ainda uma contração, que seria o encurtamento pós-sistólico. Então, durante bastante tempo, a gente achou que o encurtamento pós-sistólico sempre traduzia patologia, incluindo a isquemia miocárdica. Hoje nós sabemos que dentro de um certo percentual, os pacientes têm um encurtamento pós-sistólico que parece fazer parte da fase ativa da diástole, do relaxamento isovolumétrico e da fase inicial da diástole, que parece ser um processo contrátil ativo. Dr. Lovenstein tem um trabalho bem interessante, inclusive, sobre isso. Professora Camarosano, a senhora tem 2 minutos. Eu estou finalizando, obrigada. E como que foi a evolução do speckle tracking? Como ele teve grande reprodutibilidade, ele evoluiu para avaliação do átrio esquerdo, onde nós podemos avaliar reservatório, contração atrial e a fase de condução, de conduto. Então, nós temos o strain atrial, nós temos o speckle tracking do ventrículo direito, e hoje temos informações bem interessantes, relevantes sobre o ventrículo direito, e caminhamos também para a análise do speckle tracking tridimensional, que também tem sido cada vez mais um avanço, tendo um avanço nessa tecnologia. E as aplicações do speckle tracking acabaram que se expandiram muito. Hoje, bastante validado na cardiotoxicidade, cardio-oncologia, nas valvopatias, como o Dr. Ronaldo já colocou na abertura, né? E principalmente na estenose valvar aórtica, mas em outras valvopatias também tem sido empregado valores de corte mostrando relações prognósticas, na doença coronariana, nas diversas cardiomiopatias, dilatada, hipertrófica, restritiva, na doença de Chagas,
na cardiopatia congênita, como vocês vão ver na aula sequencial do Dr. José Luiz Pena, no sincronismo cardíaco e no transplante cardíaco. Então, cada vez mais nós vemos expansão da aplicação e da reprodutibilidade do speckle tracking, que permitiu uma análise global do coração com menos limitações. E, em conclusão, o que eu gostaria de dizer é que o strain é uma técnica sensível e acurada para avaliar a mecânica cardíaca junto ao ecocardiograma, capaz de identificar alterações que precedem a fração de ejeção, só carece ainda de maior padronização entre as diferentes tecnologias e empresas em termos de valores de corte. Atualmente, a técnica pelo speckle tracking é a mais utilizada por fornecer maiores informações e ter menos limitações que as outras, e essa técnica pode ser aplicada em inúmeras patologias, nos provendo dados diagnósticos e prognósticos, e até de conduta terapêutica, às vezes, na cardio-oncologia. Né, se vamos mexer ou não nisso, ainda em discussão. E os maiores dados derivam do strain longitudinal, que está no subendocárdio, as fibras descendentes, porém o strain radial e circunferencial também são importantes em determinadas patologias que certamente vocês vão ver durante o dia de hoje. Muito obrigado e um prazer falar e estar aqui com vocês.